Olá! Hoje a gente vai falar de um pilar da democracia que, olha, muita gente nem para pensar: a argumentação jurídica. A gente vai entender por que a obrigação de um juiz explicar o porquê de uma decisão é, no fundo, o que segura as pontas da nossa liberdade. Pensa aí por um instante. Imagina a cena, uma decisão final, sem nenhuma explicação, sem um motivo sequer. Daria para confiar num sistema desses? Pois é, essa pergunta simples já leva a gente direto para o coração do nosso papo de hoje. Sabe, a linha que separa uma sociedade livre de uma tirania pode ser resumida numa única pergunta: por quê? Em regimes autoritários, o poder não dá satisfação, ele só age. Já numa democracia, justificar não é uma opção, é uma obrigação. É justamente essa exigência que transforma a força bruta em autoridade legítima. Para a gente entender o peso disso de verdade, vamos fazer um exercício de imaginação. Como seria um sistema de justiça onde as razões não importam, onde as decisões são tomadas no escuro, no silêncio? A verdade é que sem um porquê, uma ordem judicial vira só um cala a boca e faz. A frase perdeu porque a lei manda não tem diferença nenhuma de perdeu porque eu quero. Poder que não se explica é pura e simples coerção. Quando não existe a obrigação de justificar, a porteira se abre para todo tipo de coisa. Um juiz poderia decidir baseado em preconceito, em quem pagou mais ou simplesmente porque acordou de mau humor. A falta de transparência, sabe? É o terreno perfeito para a injustiça crescer. Mas, calma, existe um antídoto para esse caos todo. E é justamente a argumentação racional e obrigatória. Exigir um argumento bem construído não é um detalhezinho burocrático, não. É o principal mecanismo de defesa que garante a integridade do sistema todo. Beleza, a gente já viu o perigo que é um mundo sem razões. Agora vamos entender por que a própria democracia precisa disso. Qual é a lógica por trás dessa exigência? Pensa bem, um tribunal não comanda um exército. O poder dele não vem da força física, mas da nossa confiança. É o que a gente chama de legitimidade judicial, e ela é construída em cima de uma coisa só: a qualidade dos argumentos. A gente aceita as decisões, mesmo quando não gosta do resultado, porque acredita que elas vieram de um raciocínio justo, lógico. E na prática, a diferença é absurda. Um sistema que se baseia na força é caro, instável, precisa de coerção o tempo todo. Agora, um sistema baseado no consentimento, onde as pessoas obedecem porque entendem a lógica, esse é eficiente e estável. É a base de uma sociedade que funciona. Tá, mas o que exatamente quer dizer uma decisão racional? Não é só uma opinião bem escrita, não. É uma conclusão que não depende do eu acho ou eu sinto do juiz. Ela tem que estar ancorada em coisas concretas, na lei e nas provas que foram apresentadas. Esses 4 pilares são como um checklist da justiça. Primeiro, a decisão tem a ver com alguma lei? Segundo, ela se baseia nas provas do processo? Terceiro, o raciocínio faz sentido? Uma coisa leva a outra? E quarto, uma outra pessoa consegue ler e entender a linha de pensamento? Se a resposta for sim para tudo isso, aí sim a gente está no caminho de uma decisão justa. Olha só a diferença, é gritante, né? De um lado é puro capricho. Pague porque eu sinto que é justo. Do outro, é uma construção lógica, cada peça se encaixando. É transparente e, mais importante, não depende do humor de quem julga, mas de uma cadeia de raciocínio que todo mundo pode verificar. E essa história não para por aí. Além de só justificar o poder, a argumentação funciona como um verdadeiro escudo, um mecanismo de defesa ativo para toda a sociedade. Pode não parecer, mas forçar um juiz a colocar no papel o que ele pensou é um ato revolucionário. Expõe o processo mental por trás da decisão. É como acender a luz numa sala escura. Preconceito, erro de lógica, corrupção, nada disso sobrevive no claro. Tudo fica visível. Isso mostra como o sistema é feito para se autocorrigir. Um erro não é o fim do mundo. Como o raciocínio está ali, publicado, ele pode ser analisado. E se tiver uma falha, um tribunal superior pode olhar e dizer: opa, isso aqui está errado, e consertar. Essa correção só é possível porque o porquê foi revelado. No fim das contas, é isso. Todas essas funções juntas criam uma rede de segurança. Elas garantem que as decisões possam ser revistas, que as partes possam responder, que a honestidade seja a regra e, crucialmente, que argumentos ilegítimos, como os baseados em preconceito, sejam jogados fora. E agora, para fechar, a gente descobre que tudo isso não é só uma boa ideia, uma sugestão. É uma ordem, uma regra inquebrável, que vem da lei mais importante do país.
O texto de nossa Constituição não deixa nenhuma dúvida, presta atenção, fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. As palavras são fortes, não é algumas decisões, são todas. E não é um por favor, é uma ordem com uma consequência bem drástica. Então, o que acontece quando um juiz ignora esse comando e simplesmente não explica o porquê de uma decisão? A consequência é essa palavra aí, nulidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a decisão não é só errada ou injusta. Ela legalmente não é nada. É como se nunca tivesse existido. Vira um papel em branco, sem efeito nenhum. Essa é a proteção máxima da nossa democracia contra o poder que não quer se explicar. Então, para a gente amarrar tudo, a gente precisa do porquê para que o poder seja legítimo. Esse porquê, a argumentação, funciona como um escudo que deixa tudo às claras e permite o controle. E para garantir que isso aconteça, a Constituição bota um carimbo final. É obrigatório, e se não fizer, não vale. Simples assim. Fica aí a reflexão final. Da próxima vez que alguém se deparar com uma decisão judicial longa, cheia de páginas, será que vai ver só burocracia, um texto chato? Ou será que vai conseguir enxergar ali, naquelas palavras, a própria arquitetura da democracia funcionando, bem na nossa frente?